Salve rapaziada, quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana e hoje vamos falar do que? Marvel Studios, é isso. Eu acho que é a franquia de filmes que mais foram falados aqui, né? Tipo, somando até de gêneros também, terror, drama, romance. Eu acho que a gente já falou bastante assim de Marvel, né? Enquanto a Marvel Studios existir, o Pipoca Vegana vai falar. E hoje iremos falar sobre Capitão América Admirável Mundo Novo. E, cara, assim, por mais que eu não seja fã do personagem do Capitão América, do Steve Rogers, eu sempre gostei muito do ritmo, né? Do estilo dos filmes, que é um thriller mais político, né? Tanto o Soldado Invernal quanto Guerra Civil. E também gostei muito da série Falcão e Soldado Invernal também. Eu gostei muito, pra mim é a minha série da Marvel favorita, assim, né? Dos que eles lançaram. Então, quando anunciou, não, vai vir um filme do Sam Wilson como Capitão América e tal, eu tava animado, tava muito animado. E eu vi um potencial porque a régua dos filmes do Capitão América são muito altas, são muito elevadas. Acho que tirando os Vingadores, é onde tem maior consistência, assim, em qualidade, em acerto e tudo mais. E, cara, daí anunciou, daí começou a sair as principais notícias que o filme não foi bem aceito nas exibições testes. Aí o filme passou por uma certa extensão de refilmagem, que ele foi adiado algumas vezes devido à greve dos roteiristas nos Estados Unidos. Aí eu, puxa vida. E aí é de ficar preocupante, porque a regra é clara. Quando tem muita refilmagem, o filme ele raramente acerta. Raramente acerta, mexe muito na estrutura original do que foi planejado. E, cara, até aí, tudo bem, acontece. Mas, cara, quando eu vi o filme, eu vou te falar. Pra quem nos acompanha no Instagram, sabe qual foi a minha reação, né, inicial do filme. Agora, eu digerindo um pouco mais sobre o filme, eu posso falar assim pra você. Capitão América, Admirável Mundo Novo, é o pior filme da franquia do Capitão América. Não é um filme, não é o pior filme da Marvel, tá bom? Não é o pior filme da Marvel, não é o pior filme, acho que, dessa nova. Ainda não sei se a gente tá na fase 4, provavelmente não tá mais na fase 4, né? Enfim. Não é o pior filme da Marvel, mas eu acho que ele é um dos mais decepcionantes, cara. Vou falar, o filme do Capitão América, O Admirável no Mundo Novo, é um dos mais decepcionantes que eu já vi em toda a minha vida, cara. De verdade. Pra mim, esse filme é uma desonra ao filme do Capitão América. Porque, tipo, em termos de qualidade, porque a qualidade estava sendo muito bem mantida, simplesmente foi um downgrade muito grande. É uma desonra ao personagem do próprio Sam Wilson. Eu acho uma frustração absurda, porque todo o desenvolvimento dele, a jornada dele que foi mostrada na série, simplesmente, mano, cara, não foi bem aproveitada nele, né? Parece que a série foi mais um elefante branco, pra Marvel poder desperdiçar dinheiro ali. Parece que isso e nada é a mesma coisa. E, consequentemente, até pro Anthony Mack é uma desonra, sabe? Tipo, é a chance de você ser um Capitão América tão representativo e a pauta foi tão errada, cara. Foi tão errada, foi tão nada a ver, mano. Eles tinham a chance de fazer algo tão brilhante, tão assim. O material promocional do filme era tão, assim, bom. É bom, e simplesmente foram lá e fizeram tudo de uma certa forma de qualquer jeito, sabe? Eu fiquei muito frustrado vendo. Vendo esse filme, cara. E acho que agora a gente vou falar um pouco mais do roteiro desse filme. Que assim, o filme ele começa de uma maneira, que tenta fazer uma conexão, né, o filme tem a intenção de fechar arcos que foram abertos no filme do Incrível Hulk lá em 2008.
E eles tentam fazer essa conexão e aproveitar esse conteúdo, já que o filme do Incrível Hulk, por mais que seja esquecível, não é um filme 100% ruim. É um filme que, se aproveitar o material lá bonitinho, dá pra poder trabalhar legal. Mas, consequentemente, o filme ele começa com a com o Ross, o General Ross, sendo, o novo presidente dos Estados Unidos, né, uma persona non grata, afinal, ele foi conhecido como caçador de Hulks, né, e ele foi o caçador de Hulks, ele foi um dos principais, opositores dos Vingadores, né, então ele se tornar o presidente dos Estados Unidos e ele querer refazer os Vingadores é uma coisa que, tipo, é política, né, igual ele falou: "Pô, isso é política", e ele utiliza, essa política como e dos principais figura uma das principais figuras dessa política seria o principal a principal persona, norte-americana, que no caso é o Capitão América, para ele poder refazer os Vingadores, que já que os membros querem a volta deles para poder fortalecer a imagem do Ross, como presidente, para tirar essa imagem como se ele fosse um presidente de guerra, sabe. Então o filme ele por mais que seja a execução desse começo seja um pouco mais complicadinha, seja um pouco a edição desse filme não seja boa, né, a montagem do primeiro ato do filme não seja bom, as motivações são até louváveis, sabe, tipo, a teoria estava muito bom, mas a prática estava sendo uma prática de qualquer jeito, tipo, em termos de filmagem, em termos de atuação e até em termos de principalmente as de montagem. Mas o roteiro até o primeiro ato estava sendo até louvável, sabe, tipo, de uma certa forma, o Sam Wilson percebe que ele não ele nos olhos do presidente, ele é uma pessoa que não é aceitável também, o presidente claramente é uma figura política, não aprova ele 100% e que de fato ele não estava preparado para estar lá. Existem várias narrativas no primeiro tempo e com ganchos para poder desenvolver no segundo ato, né. E, cara, quando chega no segundo ato, após o personagem do, Isaiah, ele ele é preso e o Sam ele quer provar que ele é inocente, afinal o Isaiah, pra quem não viu a série do Falcão Soldado Invernal, ele foi torturado pelo governo e tudo mais. O filme faz questão de dar esse background de volta, afinal, eu acho que a própria Marvel sabe que nem todos os que estão indo para o cinema viram a série, então faz questão de falar: "Não, ele foi o primeiro super soldado, só que por um fator racial ele foi torturado, foi usado como teste durante 30 anos e foi preso e tal". Então, isso é uma coisa que, tipo, o primeiro ato, por mais mal montado que seja, ele dá uma margem para poder desenvolver no segundo. Mas chega no segundo, vira uma parada muito, muito, sei lá, mal feita. Aí o roteiro e a montagem, elas se encontram, entregam o segundo ato completamente cansativo. Cara, é assustador a queda a ineficácia da Marvel agora, principalmente nessa fase 4, em encontrar um ritmo único para sua narrativa. Dá a entender que a Marvel agora ela nos filmes ela quer explorar o multiverso, mas ao mesmo tempo ela quer explorar o multiverso de maneira mais séria, mas ao mesmo tempo de maneira mais cômica, de uma maneira mais política, de uma maneira mais dramática, sabe. Ela e também, nesse filme principalmente, não só a questão do multiverso, mas também a questão de: "Não, eu vou falar esse filme vai ser, a luta do Sam contra o Ross. Não, vai ser um filme que vai falar de como o Ross ele é um cara do mal. Mas não, o filme vai falar de como o Ross ele tem as suas motivações para ser mal. Mas não, o filme vai lá e fala motivações do líder, ele ele querer ele querer o Sam,
ele boicotar toda uma missão pro Sam ele lutar contra o Ross. Mas o líder também tem seus impasses contra o Ross por motivos que estão lá desde 2008, sabe? É uma questão racial, para o Sam fazer tudo aquilo, ou é uma questão de política, ou uma questão dele salvar o mundo, ou é uma questão dele ver a bondade nas pessoas, sabe? É tantas narrativas que o filme constrói que eles não sabem para qual narrativa vai focar. E isso é uma parada que me assustou muito nesse segundo ato, cara. Eu fiquei muito chocado porque, cara, eles simplesmente poderiam ter feito tanta parada legal, mas eles quiseram abraçar Brasil e entregou uma obra completamente confusa, bagunçada, sem total timing. Sem total timing. Você pensa que não, você vai odiar o Ross, mas depois você entende o Ross, mas logo em seguida você odeia ele de novo. Você vai lá tipo, ah não, você percebe que como se fala? O Joaquim Torres vai lá e ele tá pronto pra ser um Falcão, mas ele vai lá tipo, se joga assim, não, eu vou me jogar na frente do míssil. Não, não, Joaquim, não, Torres, não vai. Vai lá e se joga e, tipo, cai da maneira mais tosca do mundo. Ai, cara, mano, ai, cara, é bizarro como foi o segundo ato desse filme. É bizarro, porque além do mais, tipo, o retorno do líder era óbvio, né, pra quem, tipo, viu que a Liv Tyler ia voltar, o Harrison Ford ia fazer o General Ross, que ia ter muito elemento do filme do Incrível Hulk, meio que sabia que o líder ia ser um dos antagonistas, afinal, no filme mesmo de 2008 já tinha dado essa margem que ele poderia retornar, né? Mas, cara, a volta dele foi totalmente anticlímax, tá ligado? Tipo, será que ele vai ser um vilão futuro? Será que ele só foi um vilão desse filme que, ah não, ele se tornou de fato uma das pessoas mais inteligentes do mundo, que consegue calcular um trilhão, 1 milhão de probabilidades pra simplesmente não saber que a probabilidade do, do Sam Wilson derrotar o Hulk Vermelho ia ser com o discurso da própria filha, sabe? Tipo, é uma parada que foi, além de anticlímax, foi feita de qualquer jeito, e no terceiro ato isso reflete e muito. Isso reflete e muito. Porque a luta entre o Hulk Vermelho e o Capitão América não, mano, fizeram um material promocional enorme em cima disso. E eu não julgo terem feito material promocional em cima disso, porque eles precisavam fazer pra chamar as pessoas para o cinema. Mas, cara, durou 5 minutos. Isso durou 5 fucking minutos, tá ligado? E foi encerrado de uma maneira mais anticlímax possível, da maneira mais Marta possível. Para os fãs da Marvel que zombavam do fator Marta em Batman vs Superman em 2016, tiveram que calar a boca nesse filme. Não, não, Ross. É a sua filha, olha as cerejeiras. Porra, olha onde você está e vai lá tipo, desarma o monstrão. Depois de destruir a Casa Branca, depois dele quase matar. Meu, nossa, nossa, nossa. Aí chega na reta final do filme e eles vai lá e, ah, não, por que você me salvou? Ah, não, eu vejo a bondade das pessoas. Pô, mas o filme não foi baseado no Sam. Ele querer mostrar a inocência do Isaiah, ou simplesmente ele provar que o capitão, ele provar que o Ross, ele só tava focado na política, sabe? É uma parada completamente torta, é completamente equivocada como esse filme, ele não sabe para qual caminho seguir, sabe? E além do mais, uma coisa muito curiosa, afinal, o motivo do subtítulo do filme ah, não. Não só a questão de aproveitar o Incrível Hulk, mas também aproveitar aquele monstro enorme no meio do oceano que foi apresentado em Eternos, já que a gente não vai ter a continuação desse filme, que parece que foi para lavar dinheiro. E pior que o filme é bom, e uma das poucas coisas que a Marvel finalmente acertou, finalmente eles vão cancelar.
Mas beleza, eles vão lá e tá lá um monstro no meio do filme. E descobre que nesse monstro tem o quê? Adamantium, que é o metal mais forte que vai se tornar o metal mais forte da Terra. Até de uma certa forma é legal falar sobre isso, porque é uma disputa política até muitas vezes atemporal, um discurso atual. Afinal, o Vibranium, ele é somente de Wakanda. E o Wakanda Forever, eles falam que não, tipo, vários países querem comercializar o Vibranium, mas é somente dos wakandanos e muitos países querem roubar, querem fazer a imagem de Wakanda se deteriorar no cenário internacional. Mas o Adamantium, ele, por mais que seja os Estados Unidos tentar roubar, fazer algo como se fosse de porte somente dos Estados Unidos, eles fizeram um jogo político para que fosse um movimento do país como Índia, França e principalmente o Japão. Sabe, é uma corrida política em cima de um determinado produto, que no caso é o adamantio que vai unir os países com a sua produção, entende? Então é um discurso atual, até aí é um discurso legal, mas simplesmente isso não se leva a nada. Ah, não se leva a nada. Serviu para falar apenas da discordância entre os Estados Unidos e o Japão, que tem aquela batalha no meio do oceano, mas que depois disso não se levou a nada. Não se levou a porcaria nenhuma. O adamantio, que no caso seria um elemento para esse admirável mundo novo, simplesmente não se aprofundou nesse filme. Provavelmente vai se aprofundar, já que, para quem não sabe, o adamantio a ferramenta utilizada no corpo, né, na produção do Wolverine, né? Afinal, o Wolverine tem o adamantium, não o vibranium. É, pode ser utilizado em futuras produções, provavelmente vai ser usada, né? Mas, cara, nesse filme foi literalmente o filme não sabia para qual rumo seguir e simplesmente o Admirável Mundo Novo deixou pra ser o Admirável Mundo Novo pra amanhã. O Admirável Amanhã Novo, sabe? É o Admirável Mundo Futurista, porque não vai ser aprofundado nesse filme. Essas disputas políticas, no fim, que o filme tenta se propagar, no fim, é, se propaga em nada. E, e o filme é completamente confuso. Além do mais, também que o filme ele tem um cacuete muito horrível, muito horroroso, que o filme ele tenta a linguagem, a linhagem política que esse filme tenta seguir, eles seguem numa linguagem semelhante à do Soldado Invernal, do segundo filme do Capitão América, sabe? Deles descerem lá para o subsolo, numa base abandonada. Aí no segundo filme vai lá e descobre que o Zola tá vivo, mas nesse filme descobre que o líder tá vivo. Sabe, tipo, eles tentam utilizar elementos já vistos em filmes passados, inclusive da mesma franquia, só de uma maneira mais porca possível, da maneira mais equivocada, mais burra, mais sem noção do mundo, mais sem noção do mundo. Simplesmente bizarro o roteiro desse filme. Além do mais, da cena pós-crédito, que é uma coisa patética, vergonhosa, sabe? Tipo, parece que o Kevin Feige chegou um mês antes de estrear o filme, vai lá e fala, ó, Anthony Mack, o ator que faz o líder, ó, chega rapidinho. Ô, Tim Blake Nelson, vem aqui rapidinho, faz a cena rapidinho, um CGI, a lá CapCut, e vai lá e, ó, grava aí, aí tem uma conexão com o multiverso. Ué, mas não tem. Na cena pós-crédito vai ter. E vai lá e fala: não, você que esse é o único mundo que vocês vão ter que enfrentar, os vilões, se preparar porque os mundos vão se chocar. E acabou. E acabou. Foi a primeira conexão, literalmente, direta com Guerras Secretas e simplesmente vai lá e é essa conexão porca. Como que o cara sabe? Só sei, irmão. Eu calculei as possibilidades. Irmão, a cena pós-crédito não é a pior cena pós-crédito da história. Não, tem pior. Do próprio filme do primeiro Homem-Aranha. Alguns do próprio Homem-Formiga, Guardiões da Galáxia e tal. Pô, até aí ok. Sabe, não é a pior, mas é a mais jogada, foi a mais mal feita. A cena pós-crédito é literalmente a imagem da Marvel hoje em dia, que não sabe pra qual caminho seguir e que a Marvel não tá tendo mais paciência pra poder desenvolver os filmes ao longo de 10 anos. Não. A Marvel tá tendo a crise da DC. Ela quer implementar
é, é, 10 anos de material bem elaborados em 5 filmes. Claramente é uma tentativa desesperada de recuperar a imagem da Marvel. E, cara, nesse filme não conseguiu. Nesse filme foi feito de uma maneira ridícula, patética e totalmente desesperada. Que parada ridícula. Mais ridículo que o roteiro desse filme é os efeitos especiais. Cara, foi vergonhoso. Parece que, tipo, foi literalmente, ó, 200 milhões de efeitos especiais vai ser só pro Hulk vermelho. O resto, irmão, se vira. A da cena pós-crédito foi vergonhosa. Do cenário de fundo do da luta final entre o Capitão América e o Hulk vermelho piorou, piorou. E sabe, até nos filmes, os efeitos especiais da luta, do voo do Capitão América, dos pousos deles, da batalhas no ar e tal, cara, era muito melhor do que nesse filme, mano. Tipo, era mais orgânico, era melhor. Mano, bizarro, bizarro. E também pra fazer justiça, a única cena que foi muito bem o fundo, o cenário, as movimentações e tudo mais. A única cena que foi 100% boa, o único arco, foi na batalha lá no meio do mar, que ali eu acho que não houve tanta interferência assim de cortes e tudo mais, não foi necessário tantas refilmagens naquela cena, mas em outras, puta que me pariu. Que porra foi aquela? Meu pai, os efeitos especiais desse filme são uma parada merda. Mas não é uma merda, tipo, colossal, 100% fedida. É uma merda que com bom ar você consegue esquecer em poucos minutos, cara. Mas, cara, parada meio vergonhosa, totalmente patética. E agora falando das atuações, cara, pô, vai dar dó. Vai dar dó agora, viu, mano? Porque eu vou pegar. Cara, antes disso, até eu preciso falar. Mano, o arco da Sociedade das Serpentes, mano. O que era. Mano, meu pai do céu. E por que eu tô falando isso? Porque eu tô lembrando. Porque não dá como a gente esquecer do Giancarlo Esposito, que é um ator que, pô, tá agora na Marvel. é, Esteve no Star Wars, Far Cry, ele tá em todos os movimentos da cultura nerd. E ele simplesmente, nesse filme, ele, tipo, coitado, ele falou, mano, eu aceito qualquer coisa na Marvel. E a atuação dele até que é muito boa, sabe? Ele é uma ameaça mais digna do que o próprio Hulk vermelho. Cara, as expressões corporais dele é muito boa, o Giancarlo Esposito é muito bom, a atuação dele é muito boa, mas o arco do personagem dele nem poderia ser o Leonardo DiCaprio. Não seria tão bom assim. Sabe, foi uma parada vergonhosa. Espero muito que ele volte em outros filmes, que não seja com esse mesmo diretor e que não seja tão boicotado, coitado. Porque, porra, é um ator tão bom para um papel tão patético. E, cara, Harrison Ford, ele teve uma missão meio que ingrata, assim, de substituir William Hurt, né, o ator que faleceu, que era o General Ross original. E ele teve que substituir, tanto que ele queria usar o bigode. Nossa, na cena que ele utiliza aquele bigode falso, puta que pariu, ele poderia ter feito tanta coisa diferente, mas tudo bem. Mas o Harrison Ford, ele tava até que bem no filme. Mas ele tava bem Harrison Ford, ele tava caricato. Ele estava ele tava tão Harrison Ford, igual o Adam Sandler tá pros filmes dele. E o Jim Carrey também. É claro, quando eu falo de Jim Carrey, eu falo de Jim Carrey esquecendo é, Brilha Eternamente Sem Lembrança e Adam Sandler esquecendo Joias Brutas. Nesse filme, ele tava Harrison Ford mesmo. Ele tava, tipo, não exigiu tanto dele emocionalmente e tudo mais. Exigiu praticamente nada. Só o Harrison Ford, só faça o seu melhor aí. E ele é um bom ator, mas, cara, ele até que substituiu bem. Eu espero ver muito mais do Harrison Ford nos outros filmes, mas nesse filme que ele teve o tempo de tela maior, no caso do personagem do Ross, foi uma parada que foi bem frustrante, sabe? Tipo, mais pelo arco do personagem, não pela atuação. A atuação, o Harrison Ford é um bom ator, mas nesse filme, porra, mano, foi muito boicotado também, tão qual o Giancarlo Esposito. E, cara, o
o principal, Anthony Mack. Cara, vou falar, a melhor coisa desse filme é ele, sabe? Tipo, manteve a mesma essência, ainda bem, do personagem, manteve a mesma essência, manteve a mesma mesma cativação que o personagem do Sam Wilson teve desde que ele chegou na MCU. Então eu acho que a melhor coisa do filme é o Sam Wilson, é o Anthony Mack. O Anthony Mack, ele, tipo, viu a oportunidade, tipo, pô, finalmente é o Capitão América que pode representar para tantas pessoas, que não só o Capitão América em si, mas também até o próprio personagem do Torres falando no final do filme, o próprio Falcão. Sabe? Não representar os americanos, mas tipo o povo, povo afro-americano, povo latino, sabe? Tipo, é uma representatividade muito forte. E então o Anthony Mack, ele estava bom, ele estava com um timing muito bom para drama, um timing muito bom para humor, sabe? Ele estava muito mais à vontade. Por mais que, e também o personagem do Sam Wilson, uma das coisas que eu tenho também que criticar é que ele nesse filme deu muito a entender que ele só se tornou uma ele se tornou favorável a ser uma figura política dos Estados Unidos, sabe. Tipo, se não fosse o Isaiah ser preso, ele não se oposeria em nada, sabe. É uma coisa que me deixou muito grilado, assim, mas isso é uma coisa, igual eu falei, o roteiro desse filme é muito ruim, sabe. Tipo, tem ideias boas, mas, tipo, ideias que foram antes da refilmagem, antes de reescrever todo o filme novamente, sabe. Eh, as ideias Algumas coisas são muito boas, mas a execução desse roteiro foi muito patética. O discurso desse filme são muito patéticos. As atuações desse filme são boas, mas não salvam o que foi a mediocridade que foi Capitão América Admirável Mundo Novo. Cara, pra mim é meio triste, porque a gente vai ver muito da Marvel esse ano ainda, né? A gente vai ver, além das séries do Wonder Man, a série do Demolidor, a gente vai ver o Thunderbolts, né? E também o filme do Quarteto Fantástico. E, cara, e também a série da Coração de Ferro. Mas, cara, não deixa expectativa positiva nenhuma, sabe? Pra mim, agora a expectativa positiva vai ter que ser no Quarteto Fantástico, porque nesse aí confesso que me deu um certo desânimo para os filmes da Marvel. Além também de uma outra coisa que não para esquecer, Sebastian Stan participou, sempre incrível. Agora estamos falando de um ator que se cresceu muito em Hollywood, mas que a participação dele foi tão importante igual a participação de um famoso, uma novela das 9, tá ligado? Chegou, falou palavras positivas e logo foi embora, deixando um ganchozinho que ele se tornou um deputado no filme dos Thunderbolts. Então, cara, é impressionante como tudo nesse filme é algo mal feito, algo que escancara o que é a Marvel hoje em dia, algo sem planejamento, e quando é um planejamento burro e completamente sem noção. Então, cara, Capitão América Admirável Mundo Novo, eu achei um filme decepcionante, achei o filme abaixo, o pior filme do Capitão América em si, infelizmente, porque não poderia ter sido. É um dos filmes mais decepcionantes de toda a cronologia da Marvel, cara, e que não deixa nenhuma expectativa, nenhuma margem para a melhora dos futuros filmes. Então, cara, eu vou dar para esse filme, cara, eu vou dar uma nota 5,5 pra esse filme, cara. Eu não queria dar essa nota, mas é isso, gente. O podcast vai ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais, estamos disponíveis no TikTok e no Instagram. Além de você nos ouvir não só no YouTube, se inscrevendo e curtindo já o vídeo, mas também no Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Até a próxima e tchau!